Olá, meus queridos alunos, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para dar continuidade do nosso estudo do capítulo 1 de Gênesis, tudo bem? Nós vamos finalizar agora. Nós paramos da última vez falando sobre os animais selvagens, domésticos e as plantas domésticas e selvagens, né? E eu fiz ali uma comparação conosco, né? Eu fiz ali uma conjectura para você entender no aspecto espiritual sobre o assunto, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade falando aí sobre a criação do homem. Sim, criação, porque Deus criou o homem, Deus não fez o homem, e aí é algo muito profundo. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero ler com você o texto sagrado, como nós sempre temos feito, né? Nós sempre temos feito a leitura do texto antes de iniciar a aula. Então veja bem, versículo 26 diz assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem, se arrastam ao chão. Na aula passada nós estamos no versículo 24 e 25, agora vamos dar o 26. Lendo o 27 está escrito assim, ó: Deus, presta atenção, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou, ou seja, não teve distinção aqui de gênero. Deus criou macho e fêmea. Agora, entenda uma coisa. Se você já está com a mente aberta de fato de tudo que nós já estudamos, você sabe que a palavra fazer é existente, né? E bara de algo inexistente, ou seja, que não existe. E eu já expliquei para você que a maioria dos teólogos dizem que não existe e tal, aquela coisa, mas é que não existe neste mundo. Mas em Deus nós já existimos. Deus nos criou através da sua matéria, através dele, ok? Então eu já disse para você que nós somos os únicos animais que temos, digamos assim, dupla cidadania. Temos parte celestial e terrena. Então uma parte de nós já estava na terra e a outra estava no Pai, tá? Então não existia 100% neste mundo, mas em Deus já existia. Ok? Então você já conseguiu notar a diferença de façamos e criar. Então na lógica, primeiro se cria para depois fazer. Então, melhor isso para você entender. Se você analisar o texto, você vai pensar comigo, né? Então, se primeiro se cria e depois faz, então tem um equívoco aí. O versículo 27 era para estar no 26 e o 26 no 27. Exatamente, e eu tive a mesma dúvida que você e me perguntei por muitas vezes por que isso. E até pensei que era um erro dos originais, das traduções, que nos originais não estava assim. Mas na verdade não é um erro. Na verdade é que o versículo 26 está falando de Adão. Sim, Adão, o esposo de Eva. Mas o versículo 27 está falando de Cristo, o esposo da igreja. Porque o primeiro Adão que você conhece, de fato não é o primeiro Adão, é o último Adão. O primeiro Adão é Cristo. Cristo foi o primeiro a ser criado. Gustavo, mas como assim? Como essa questão? Fique tranquilo, calma. Eu deixei aqui o texto marcado para você, né? Vou pegar minha Bíblia aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim, qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, está falando da supremacia de Cristo, que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o primogênito de toda a criação. Aí diz, porque nele, então eu já falei para você que em princípio criou Deus os céus e a terra. Então o em ali está falando aonde e em quem. E aonde foi? Em Deus, em Cristo, foi criar todas as coisas, nos céus e na terra. E todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele, né? Então você já viu que o primeiro homem a ser criado não foi
Adão, esposo de Eva, mas foi Adão, esposo da igreja. Eu sei que é uma confusão, eu sei que você pensa assim, meu Deus, que tanta confusão, mas calma, o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento e você vai entender isso com facilidade. Mas entenda, tem muitas coisas que você lê na Bíblia que não é como estar ali. É preciso ter um discernimento espiritual para você entender. Mas não fique perturbado, não fique agoniado. A Bíblia diz que é um tempo determinado para cada coisa. Jesus disse para os discípulos, eu tenho muito que vos ensinar ainda, mas ainda não é chegada a hora. Calma, você está apenas estudando um curso de especialização em Gênesis. Tem muita coisa para eu poder compartilhar com você também. Mas aqui é o princípio. Então entenda, Cristo foi o primeiro homem a ser criado. Quando Deus vai fazer o Adão, esposo de Eva, a imagem e a semelhança que ele está falando ali é de Cristo, porque ele olhou para aquela imagem de Cristo e falou assim, vamos fazer o outro homem igual. Você quer ver mais uma coisa? Deixa eu mostrar só mais um detalhe para você, só para você pensar e refletir, tá? Abra sua Bíblia comigo, sim, abre aí para você acompanhar comigo, porque alguém vai dizer por aí, esse professor ele não prova na Bíblia, ele fala, isso aí é pensamentos, ideias. Não, isso aqui não é pensamentos, não são ideias, isso aqui é Bíblia. Olha só, Provérbios capítulo 8, versículo 31 está escrito assim, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Quem está falando aqui é a sabedoria, é Cristo, no Antigo Testamento, dizendo que ele estava se regozijando, brincando com os filhos dos homens no mundo habitável. Isso aqui tem uma profundidade imensa, para você ter uma ideia. Deus, quando ele foi fazer o homem, criando a partir do protótipo que era Cristo, a imagem verdadeira, ele começou a fazer um monte de homens. Então, depois que ele terminou de fazer todos esses homens, ele lançou esses homens à terra, para que esses homens pudessem. E, na verdade, quando ele lançou Adão, quando ele enviou Adão para a terra, quando ele fez Adão ali no Éden, ele fez Adão à imagem de Deus. Inclusive tem um dos filhos de Adão que mais na frente você vai ver isso, não vou revelar agora, que ele era a própria cara de Adão, que era a própria cara de Deus, que era a própria cara de Cristo. Só que depois, com a queda do homem, esses homens começaram a perder, foi danificado, e isso chegou a atingir o mundo espiritual. Então o homem perdeu essa imagem. Então o homem hoje ele vive em luta para alcançar esse estado, essa imagem, essa semelhança de varão perfeito, assim como Cristo é perfeito. Calma, você vai entender, vai chegar lá, mas começa aí, eu sei que já tem gente que fez assim, agora entendi, peguei a visão, parabéns para você. Você que ainda não entendeu, calma, tranquilo, você vai entender, tá? Então, a sabedoria já brincava com o homem no mundo habitável, porque Deus foi para o seu laboratório e começou a fazer vários. Para você entender, digamos que eu invento isso aqui, que é o negocinho de saber se está com coronavírus ou não. Aí, o que acontece? Eu fiz esse é o protótipo. Deu certo? Deu. Agora eu vou fazer vários desses. Então, Cristo foi o primeiro. E essa imagem de Cristo foi feito várias outras. Só que no decorrer do tempo sofreu alguns danos. Então a luta é fazer todos os outros chegar à imagem deste, que é o protótipo, que é a imagem original. Tá? Espero que você tenha entendido. Não vou me prender muito aqui nessa aula para não ficar muito extenso este assunto, para nós resumir este capítulo 1, o capítulo que é grande, hein? Meu Deus. Então, está escrito aqui, na sua apostila você vai ver, eu estou imprimindo todas as páginas, tá? Então está aqui escrito assim, estudando esse texto, ou esses textos, faz um relato geral da criação do homem. O texto já nos deixa bem claro que o homem foi criado, não foi produto de uma evolução. O homem foi criado, o homem foi feito por Deus e não foi fruto, já disse aqui muitas e muitas aulas, de um acaso ou de uma explosão ou que veio do macaco. Não foi fruto disso. Isso está claro na formação expressa do texto quando ele diz criou. Essa declaração foi confirmada pelo próprio Cristo. Leia Mateus 19:4, lê na sua Bíblia aí. Marcos 10:6. Eu vou ler aqui Marcos 10:6 para você ter uma ideia. Não vou ficar lendo todos os textos para não ser muito lacônico.
Aqui está dizendo assim, ó, Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Não, olha, você que é meu aluno, não diga por aí Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Não diga isso, porque o Evangelho é de Jesus Cristo. Diga, o Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. Tudo bem? Então, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 6, diz assim, ó, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Em outra versão que é mais aproximada dos originais, está escrito, Deus os criou, macho e fêmea, tá? Que é a expressão mais aproximada dos originais. Então, continuando a leitura da sua apostila, diz assim, ó, o homem foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. E a pergunta que muitos fazem é que imagem é essa? Que semelhança é esta? Aí eu digo, a imagem é física, a semelhança é espiritual. Tem gente que vai tentar negar isso, dizer que não é bem verdade. Mas você vai ver no decorrer do tempo que é isso aí, tá bom? Então o texto continua dizendo assim, ó, a imagem, que é o corpo, foi planejado antes da fundação do mundo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 5. Gustavo, nós lemos agora em 10, 5, não. Nós lemos Marcos 10, 6. Agora vamos ler Hebreus 10, 5. Está escrito assim, ó. Olha só. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o texto está dizendo aqui que Deus não queria sacrifício, que Deus não queria essas ofertas, Deus queria um corpo. O corpo sempre foi algo desejado. Não vamos chegar lá agora, mas entenda, Deus preparou um corpo para o verbo. Qual era o nome do verbo? Haja, porque antes Deus não tinha corpo. Você vai ver que Deus é espiritual, os anjos são espírito e alma. Os animais, eles são apenas corpo e alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Vamos chegar lá agora, só um momento. Continuando a leitura, diz assim, ó, depois do texto de Hebreus. Vamos ler também Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então ele criou um corpo para que toda a plenitude do Pai habitasse neste corpo. Algo interessante que eu preciso dizer para você novamente, que eu já disse uma vez e você não entendeu. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Porque diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar dia do Senhor. Ele é teu escudo. Aí fala que ele também nos cobre com as suas asas. E também diz que assim como a galinha guarda, o Eterno também nos guarda. Nós dormimos dentro de Deus, acordamos dentro de Deus. Quando você peca dentro de Deus. Por isso que você fere Deus. E Deus habita dentro de você. É um negócio assim, parece um paradigma, parece um paradoxo, parece um negócio assim meio... Mas você vai entender. Vai entender, vai, eu sei que vai. Mas dando continuidade aqui da apostila, ele diz assim, ó, a Bíblia fala da importância do corpo para a divindade. Olha aí, porque eu digo para você que o corpo era algo cobiçado e desejado. Olha, você vai ver a importância do corpo. O corpo é o grande segredo de tudo. Isso porque foi neste corpo que Satanás foi vencido. Olha, mais na frente, quando nós formos estudar sobre Êxodo, você vai ver que tem 3 pedras que Deus ia colocar no peitoral de Satanás quando ele ainda era um anjo de luz, e ele não quis. O peitoral de Lúcifer só tinha 9 pedras, ele rejeitou 3 porque eram pequenas e eram simples, e Deus deu para o homem. Por isso que Arão tinha 12 pedras no seu peitoral de juízo. Mas entenda uma coisa, o corpo foi a arma que Deus usou para arrebentar com Satanás. Nós somos pequenos e simples, mas nós temos autoridade para vencer o nosso adversário, que é 1000 vezes maior do que nós. Mas nós vencemos na autoridade do nome de Jesus, do poder de Deus, que é sobre a nossa vida, sobre o poder da palavra. É por isso que está escrito, erreis e não conheceis as Escrituras e nem o poder que nela há. Por isso que Jesus venceu o diabo, porque ele sabia e ele sabe o poder que tem a palavra. Tudo bem?
Então, dando continuidade, o Eterno criou o homem com espírito humano, alma e corpo. Isso é algo que chama muito a nossa atenção e nos deixa um pouco pensativo, pois como pode um Deus dicotomo criar um ser tricotomo? Eu quero que você pense algo comigo da seguinte forma. Olha só. Primeiro, que o homem, ele foi criado corpo, alma e espírito, ok? Agora, algo que me chama a atenção é o seguinte, porque o homem tem o corpo, a alma e o espírito, mas Jesus, ele não tinha um espírito humano. Os estudos revelam que Jesus tinha o Espírito Santo. É por isso que ele era dotado de revelações. É por isso que ele tinha um poder extraordinário, porque ele era dotado de revelações, porque o Espírito Santo estava nele. O Espírito tinha os 9 dons do Espírito. Então Jesus não tinha dificuldade para trabalhar, para revelar, para ter revelações, porque ele era totalmente cheio do Espírito Santo. Isso significa que aquele texto que Jesus disse, creres em mim que vocês farão obras maiores do que as minhas, eu queria ver aqui o negócio, não achei. Vocês farão obras maiores do que as minhas, é porque antigamente no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como os judeus preferem chamar, o Espírito Santo vinha por porção, ele ficava um tempo na pessoa e voltava para o céu, ficava um tempo e voltava. E quando era dividido para mais de uma pessoa, a porção do Espírito era dividida. Só que depois que Jesus veio, ele disse que assim, que agora é sem medida. Por isso que você não pode fazer campanha de porção dobrada do Espírito. Por quê? Porque se você quer uma porção dobrada, é algo muito pequeno. Porque o Espírito Santo já foi derramado para você sem medida. Se é sem medida, como é que você vai conseguir o dobro disso? É sem medida, irmão, infinitamente. Então você já tem o Espírito Santo em você. No Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, os homens não nasciam cheios do Espírito Santo, eles se tornavam cheios do Espírito Santo. Hoje nós já nascemos cheios do Espírito Santo, só temos que permanecer. Por quê? Porque o Espírito Santo já está na terra há 2000 anos. Quando você peca, o Espírito Santo está vendo. Quando você acerta, o Espírito Santo está vendo. Porque a terra está cheia da glória do Espírito Santo, está cheia da glória de Deus. Só para você entender a dimensão. Então Deus era dicotomo. Aí você pergunta, como é que Deus é espírito e alma e cria um homem que é corpo, alma e espírito? Sim, Deus criou o corpo para que ele pudesse habitar neste corpo. Nesse sentido aqui, que você faz a pergunta assim, como é que pode isso e tal? Como é que pode um Deus dicotomo criar um homem tricotomo? Neste aspecto, eu vou apelar para o texto de Deuteronômio 29, que as coisas encobertas. Bora ler para você ver que interessante esse texto. Bora ler. Sabia que muitas pessoas apelam para esse texto também? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos, para que sempre... Então, entenda uma coisa, Deuteronômio 29. Tem coisas que só Deus pode resolver, só Deus pode responder, mas tem coisas que já foram reveladas aos nossos corações. Eu não sei porque Deus, que é dicotomo, criou um ser tricotomo, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus criou para habitar em nós. Veja bem, depois da referência que está aqui para você ler, eu continuo o texto dizendo assim, pois para mim isso ainda é algo encoberto, entretanto, todavia, acredito que o objetivo era de formar o homem, então habitar nele. Como de fato hoje isso é uma realidade, é algo complexo, é como se fosse um paradoxo. Deus habita em nós e nós habitamos nele. Por isso que o corpo do homem foi e é até hoje cobiçado. O corpo é o centro da cobiça de Satanás. Foi exatamente por isso que ele possuiu o corpo de um animal irracional. Então, como o corpo sempre foi uma cobiça de Satanás, ele sempre quis possuir um corpo para saber a experiência, o poder que tinha. O que foi que ele fez? Ele entrou em um animal irracional, no caso da serpente. Aí diz assim, eu continuo aqui dizendo assim, e será por meio de um animal que ele se manifestará. Que animal será esse? O Leviatã. Aquele Leviatã que está lá assim, no Jó capítulo 40 e 41,
Então ele vai entrar em um corpo, mas o desejo dele, o desejo de Satanás é possuir o corpo humano, e por isso ele vai se apresentar depois, ou vai se manifestar como um anticristo. Por quê? Porque por meio do corpo de um animal ele não pode dominar o mundo, porque este poder não foi dado para os animais, foi dado para o homem. Deus diz para o homem: domine sobre os céus, sobre a terra, sobre os peixes. Então o domínio está com o homem. Então o Satanás ele não vai querer ficar no Leviatã o tempo todo, ele vai querer assumir o corpo de um homem, para ele tomar o controle, o poder de todas as coisas. Aí eu digo aqui, isso porque por meio do corpo de um animal, ele não pode dominar o mundo físico, visto que este poder foi dado ao homem, como está bem explícito no verso 28 de Gênesis capítulo 1. Às vezes eu fico lendo assim, para ler mesmo, mas como eu mesmo escrevi, você vê que eu já falei, quando vou ler, já li o que eu já falei, mas é só para você fixar o entendimento. Mas deixando que esse ponto de vista e partindo para outro ponto de vista, que é o que eu quero que você entenda também, é a questão do façamos. Porque alguém fala assim, mas quando Deus criou o homem, ele está conversando ali com alguém, porque ele disse, façamos o homem. E ele também diz, desçamos e confundamos. Ele também diz, o homem agora é como um de nós. Como assim? Deus estava conversando com quem? Bom, eu sei que você conhece o pastor Marco Feliciano. E ele disse que Deus, quando criou o homem, nem os anjos sabiam da sua criação. Eu, porém, já discordo. Eu acredito que nesse dia aqui, Deus estava falando com os anjos, não somente com o Espírito Santo e com o Verbo. É como se Deus estivesse assim, trocando ideias com os anjos. Deus não precisa do conselho dos anjos. Deus não precisa prestar conta para eles. Mas a humildade de Deus é tão grande, a simplicidade dele, que ele desceu ao nível de conversar, de trocar aquela ideia, de compartilhar com os anjos. Isso é como eu creio. Mas, veja só, o texto diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vaiome Elohim, Asé, Adã, Bet-Salemenur, Kindemetu, Kindemenetu, Onu, tá? Esse que você vai esquecer, esse Vaiome, Elohim, Asé, Adã, você vai esquecer. Você já sabe que a palavra Adã, Adem, Adon, Eres, você já sabe que tudo está relacionado à mesma coisa. Terra vermelha, o homem era o que? Vermelho. Então, você já sabe disso aqui. Mas o que me chama a atenção aqui é a palavra nascer. Nascer. Por que essa palavra chama a minha atenção? Porque ela está no plural. Que diz, vamos ler lá. Nascer, no plural. Qual é a raiz desta palavra? Assar. Que quer dizer o quê? Fazer, realizar, executar e manufaturar. Interessante, né? Porque esta palavra está no plural? Quando vemos esta pluralidade, pensamos que o texto está falando de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Existem aqueles que dizem que é a Trindade, só que essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Essa palavra foi criada por um concílio de papas, de padres, tá? A palavra que a Bíblia afirma, que a Bíblia dá base, que ela é categórica em afirmar, é divindade. Trindade é um nome dado por homens, e a Bíblia condena você seguir esse tipo de coisa, doutrinas criadas pelos homens. O termo correto é divindade, porque não existe três deuses. Não. Existe três almas: a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Gustavo, mas como é que é isso? Nós vamos chegar lá, gente, é só para você entender. Então, não é três deuses, porque o próprio texto bíblico diz: só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e só há um mediador, que é Cristo, entre Deus e os homens, e o Espírito Santo. Cada um tem a sua função, é como se fosse um elo. Eles estão interligados um no outro. Ninguém contradiz o outro, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é maior do que o outro. São tudo do mesmo nível, do mesmo patamar. Ninguém briga por posição, mas cada um tem a sua função. O Espírito Santo é que une os dois, tá? Aí vem aqui e diz assim, a verdadeira razão de estar assim é porque a forma plural
é uma forma aceita de um discurso de um rei. Então é como se fosse algo assim magistral, quando ele diz assim, façamos. Vou continuar aqui, ó. Essa é chamada de multiplicidade real ou plural majestoso. Logo, Deus é rei, como todos nós sabemos. Se você é amante do português, estuda sobre os verbos, advérbios, adjetivos e tudo mais, você tiver um conhecimento bom de português, você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de multiplicidade real. É quando você tem uma linguagem majestosa, uma linguagem de rei. Então aqui é como se Deus estivesse usando esse tipo de linguagem, tá? Logo, Deus é rei, como todos nós sabemos. Aqui está dizendo assim, ó, esta é a mesma interpretação dada ao nome Elohim, que também está no plural. Então, se você já estudou comigo desde o início sobre a questão de plural, você está entendendo o que eu estou falando aqui, dessa questão de multiplicidade real ou de majestoso. Mas existe uma segunda interpretação, que é a interpretação de um rabino, um comentarista muito famoso. Por exemplo, quando nós falamos de comentarista de Bíblias, de livros, de conteúdos bíblicos no Brasil, nós temos alguém como destaque. Quem? Champlin. Todo mundo sabe que Champlin foi um cara que desenvolveu o primeiro comentário bíblico de versículo por versículo no Brasil, né? Então, nós temos Champlin como referência. Só que na cultura judaica é Rashim, o nome do judeu, que é conhecido como o comentarista de ponta, se podemos assim dizer. Este é um grande comentarista da Torá. Olha o que ele diz: o Criador consultou os anjos, seres celestiais, não porque o Eterno precise de alguém para lhe dar conselho, mas para nos ensinar uma lição, que até o grande Deus deve consultar os mais jovens. Isso foi o que o rei Saul não fazia. Mas Jesus gostava de ouvir as crianças, multiplicar os pães das crianças. Então, para você entender aqui, Deus ensina para nós uma lição, que até as crianças, até os jovens são capazes de falar algo útil. Então você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a compartilhar um pensamento, uma ideia. É por isso que a Bíblia diz também que não é bom que você esteja só, mas é bom que esteja unido com alguém. Você não pode ser só uma, você tem que ter alguém do seu lado, porque se um cai, o outro levanta. É por isso que a Bíblia sempre está falando de dois. Quando você lê o capítulo 1, você vai ver sempre Deus falando de coisas pares. Depois Deus começa a falar de três, triplicidade. Mas é duas coisas que sempre estão juntas: a duplicidade e a triplicidade, tá bom? Agora que já estudamos sobre a expressão façamos, vamos tomar conhecimento também do termo imagem e semelhança. Existem duas palavras para isso, para esses termos nos originais, que são tesseles e demute, tá? Demute. A pergunta a fazer agora significa cada uma delas, e eu coloquei aqui para você na sua apostilha. Então veja bem, a palavra tesseles vem de uma raiz usada que significa abrigar da luz ou abrigo da luz. É uma aparição, isto é, uma ilusão, semelhança, figura representativa, especialmente um ídolo, uma imagem, é algo entalhado como um ídolo. Veja em 2 Reis capítulo 11, versículo 18. A imagem, semelhança, essa palavra semelhança quer dizer aparência, modelos. Outra questão é demute, essa palavra aqui, ó, demute. Esta é a palavra usada que significa modelo, forma, semelhante, símile. Você vai entender esse símile aqui mais na frente. Tudo estou envolvendo aqui os significados, e todos os significados aparecem no desenrolar dos fatos. Símile mediante a comparação das coisas diferentes. O interessante é que essa palavra tem uma relação com o sangue, e não somente isso, mas também que poucas vezes na Bíblia esses dois substantivos são paralelos ou estão relacionados um com o outro. Embora o homem seja como Deus, ele não é Deus.
E muitos tentam dizer que o homem é Deus, mas entra uma confusão danada para poder explicar que o homem também é Deus. Porque você vai usar Salmo 82, verso 6, você vai usar João capítulo 10, né? Eu já vos disse, vós sois Deus, está escrito que vós sois Deus, não pode ser anulado. Entretanto, o homem pode até chegar a esse nível, mas eu acredito que depois de um processo de transformação, por enquanto o homem ainda não é, porque ele perdeu a imagem, ele perdeu essa semelhança. O homem tem apenas alguns atributos de Deus. É algo complicado, mas você vai entender mais na frente. Fique tranquilo, eu não tenho muita pressa que você pegue essa fonte agora não, mas se Deus te der a graça de entender logo de cara, tudo bem. Mas explicar que o homem não é Deus e explicar que o homem é Deus é duas coisas muito complexas, porque a Bíblia dá base para as duas coisas. Então, é uma coisa que tem que ser analisada com bastante calma. Então, isso não é o foco é esse aqui, ó. O homem não é divindade, mas reflete a natureza da divindade em sua humanidade. Por quê? Porque o homem tem atributos de Deus. Vamos ver. O homem devia ser conforme a semelhança, tendo, olha aí, você lembra do significado de demute? Tendo similitude geral com o eterno, mas não sendo uma duplicata exata. Então o homem ele tem uma símile comparação, mas ele não é igual a Deus, 100% igual a Deus, tá? Você vai entender, gente. Não era para ele ser um pequeno Deus, não era a ideia que o homem fosse um pequeno Deus, mas definitivamente tinha de estar relacionado com Deus e ser o portador das características distintivas espirituais. Está vendo lá a questão da semelhança ser espiritual e a imagem ser física, que marca exclusivamente como ser superior aos animais. Os homens são superiores aos animais, os homens têm autoridade sobre os animais. Aí o texto continua, ó, e como já venho falando, a imagem é física e a semelhança é espiritual. Muito embora alguns tentam provar que esse texto não está falando da imagem e a semelhança no sentido físico, sobre Deus ter olhos e mão, e apenas no sentido figurado. Então algumas pessoas dizem que o homem, ele não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem olho, Deus não tem braço, mão, costa. Ele diz que todos esses textos da Bíblia que falam sobre mão de Deus, olhar de Deus, é só termos figurados. Bom, eu continuo dizendo assim, ó, não sei dizer se é porque eles esquecem ou se é porque eles não sabem que o primeiro corpo a ser criado foi o corpo de Cristo. Talvez eles não tenham essa revelação ainda, essa inspiração. Tomara que algum deles ou destes estejam assistindo essa aula para que possa aprender desta forma essa revelação que foi dada a mim e tem sido dada a você e a tantos outros. Revelação poderosa, tá? Como tem um texto ali atrás de mim que não dá para você ver, mas está escrito assim, ó, clama a mim e respondeste. Então se você clamar, Deus vai te responder. Aí diz o texto, e anunciaste coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:13. 33:3. Então, se você clamar a Deus, Ele vai te responder e vai te anunciar, vai te revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Isso é uma promessa dele. Então Deus está revelando a sua palavra para você que quer adquirir conhecimento de Deus. Receba esta palavra aí, receba esta revelação em nome de Jesus. Aí eu digo aqui, ó, estes pensadores ainda indagam dizendo como podemos ter no mínimo de entendimento de um Deus ilimitado, sendo nós limitados. Então eles não acreditam que nós possamos ser igual a Deus, que nós possamos ter a imagem e semelhança de Deus. Eles não acreditam que nós possamos ser deuses na sua pequenez. Eles não acreditam nisso porque eles dizem que Deus é ilimitado e nós somos limitados. Bom, com essa indagação, a ideia que eles nos traz é que eles esqueceram de muitos fatores, e entre esses fatores que eles esqueceram está que Jesus tornou-se homem, que Jesus, sendo ilimitado, sendo todo-poderoso, esvaziou-se e tornou-se ou tomou a forma de homem. Uma das marcas da imagem de Deus foi Ele ter dado ao homem o status, a autoridade, o poder de governante ou de governar. Fez o homem e deu a ele o direito de dominar, como diz o texto sagrado, domina sobre todos os animais, né? O resultado foi que Deus equipou o homem
para agir como governante, assim como ele governa. Então Deus falou assim: eu governo o mundo, eu governo tudo. Eu quero que o homem também seja como eu. Você está entendendo em qual aspecto nós somos a imagem e semelhança de Deus? No aspecto de ter o quê? De ter relacionamento com Ele, de sermos filhos dele, de governarmos como Ele governa, de podermos fazer as coisas como Ele faz. Você está entendendo, né? Espero que você está entendendo agora em qual é o aspecto. Isso! Eu percebi aqui que você falou assim: agora eu entendi como é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É no sentido de nós poder ser governantes, assim como Ele domina a terra, nós também podemos dominar os animais. Assim como Ele governa tudo, nós também podemos governar. Agora eu entendi, é isso aí, você entendeu certo, exatamente. Então é em alguns aspectos, em algumas características que nós somos semelhantes a Deus, tá? Aí vem aqui, ó, o texto continua dizendo assim, ó: o homem foi feito com um propósito de ser. E esse conteúdo aqui nós vamos dar continuidade no capítulo 2. Eu vou só introduzir para você aqui, ó. O homem foi feito com o propósito de ser o lavrador da terra. E não somente isso, mas também o guardião. Leia o verso 28. Deus coloca ele para guardar a terra, para dominar todas as coisas. Com isso, deixo bem claro que não era e nunca, jamais, para o homem ter deixado a serpente ter tomado espaço. Não era para o homem ter deixado a serpente ter tomado espaço no Éden dele. Não era para o homem ter tido relacionamento com a serpente. Não era para a mulher ter aquelas conversas, aqueles diálogos com a serpente. Mas eles acabaram tendo intimidade com a serpente, deixando com que o cordeiro se afastasse. Então, querido aluno, você que está estudando comigo, nós já estamos chegando ao fim do capítulo 1 do livro de Gênesis. Eu quero dizer para você: o ancião de dias colocou o homem no jardim do Éden, mas ele não deixou que o homem viesse a trabalhar. Deus passou a ser o provedor na vida do homem. Deus fez a mim e fez a você para ele prover na nossa vida. Ele plantou para nós colhermos, mas o homem perdeu esse privilégio quando ele escolheu, ele preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns dizem que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, mas Deus não disse isso. Deus disse que a árvore da vida estava no meio do jardim. Tudo bem? Que Deus te abençoe, graça e paz, tá? Deixa eu só olhar aqui com você o capítulo 1 de Gênesis. Então, daqui você já tem uma noção de todo o texto que nós lemos. Você pode se aprofundar mais aí, pensando, pesquisando e refletindo e lendo a sua apostila. Na sua apostila está mais detalhes aqui para você. Então, eu quero finalizar o texto dizendo assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, dia sexto. Viu Deus. A palavra viu aparece 7 vezes no livro de Gênesis. Em toda a Bíblia aparece 133 vezes. Deus vê tudo. Eu preguei há poucos dias e eu vou colocar aqui para você um estudo sobre 7 coisas que Deus nunca viu e nem vai ver. Vou te dar esse esboço gratuito para você, tá bom? Vai estar por aqui. Sempre leia esses textos que estão abaixo do vídeo. Sempre assista os links que eu tenho colocado abaixo desses vídeos, que é para você poder ter acesso a esse conteúdo, que é para você se aprimorar, para você se aprofundar mais. Eu vou te dar esse esboço para você poder pregar 7 coisas que Deus nunca viu e nem vai ver. Gustavo, que coisa curiosa. Baixe o PDF que eu vou colocar para você. Que Deus te abençoe, graça e paz. Te vejo no capítulo 2 do livro de Bereshit.